O coelho conta ao Dayon que aquele lugar é onde fica o território dos ratos, mas ele não deveria se preocupar, pois não conseguiria atravessar de qualquer forma. Porém, naquele instante, vemos o Prota do outro lado da barreira, enquanto diz que conseguiu passar, e o guia chama o Dayon de erro maldito. Então, uma mensagem do sistema de alerta diz que o jogador saiu do território da fase 1. O guia, bravo, diz que ele realmente conseguiu passar e manda o Dayon voltar. Se virando e indo embora, o Prota pensa o que aquele lugar tem de diferente. O guia, começando a ficar com raiva, pergunta se o Prota não está ouvindo e manda ele voltar agora mesmo. O Prota, vendo o guia esperneando, diz que ele é muito barulhento e que se o guia não o quer ali, era para ele vir tirá-lo. O guia, com raiva, olha para o Prota que parece não ter nenhuma preocupação. Então o guia desce ao chão, e o Prota pergunta o que foi e se o guia não conseguia passar pela barreira, suando de nervoso. Diz que não é isso, pois ele era o melhor em passar por barreiras. Rindo, o Prota diz que ele deveria vir logo então. O coelho, dando uma desculpa, diz que não vai, pois não gosta de cores escuras. Mas o Prota pergunta se o smoking dele não era preto. O Dayon então pensa que, como aparentemente o guia não pode entrar naquele lugar, talvez ele não tenha poderes ali. E que parecia ser como ele pensou antes. Aquele mundo não foi criado pelo criador do sistema, mas sim, somente dividido em fases. Falando sozinho, o Prota se pergunta se o reset funciona naquele lugar. Mas ele se lembra que os ratos aparecem de tempos em tempos. Enquanto o Dayon fala sozinho, o guia começa a sair de fininho. O coelho então vai disparado para longe do Prota, que chama pelo guia. Dando língua para o coelho, pensa que ele poderia ter respondido algumas coisas antes de ir embora. Olhando em volta, o Prota diz que faltam 2 semanas para o próximo reset. Então ele irá construir algumas coisas como teste e em 2 semanas ele saberá se o reset também acontece ali. E pensa que se não resetarem, poderá construir o quanto quiser e poderá atravessar a montanha de maneira muito fácil. Empolgado, ele pensa que se realmente acontecer como ele imaginou, conseguirá boas pistas de como fugir da dungeon. Mais tarde, vemos que o Prota está construindo a sua segunda torre, enquanto diz que está morrendo de fome. Descansando, diz que trabalhou por 3 horas e que irá comer agora. Com o inventário aberto, procura uma carne defumada. Até que encontra algo e se pergunta o que é aquilo. Ele vê no inventário uma unidade de uma bolinha brilhante. Ele conta que aquilo é o núcleo do golem de terra, e que estava tão ocupado que esqueceu que ganhou aquilo. Ele pensa que se tem o núcleo do golem de terra, talvez possa fazer. Então, mais tarde, vemos o Prota em uma base subterrânea, dizendo que se tivesse feito na superfície, iria atrair todo tipo de monstro. Olhando aquele túnel, o Prota pensa que o lugar deve ter uns 3 metros de altura, e que talvez 2,5 metros sejam o suficiente. Mas talvez isso seja pequeno e se pergunta se deveria fazer um golem com 4 patas. Acariciando o Pokyu, a coisa mais fofa dessa obra, ele diz que o golem não precisa se parecer humano e assim seria mais fácil para andar debaixo da terra. Então ele diz que o melhor seria um elefante. Depois de fazer um desenho de elefante no chão, o Prota pensa que ficou legal e que vai tentar fazer. Tirando blocos do inventário, ele começa a moldar a terra. Enquanto descansa, o Pokyu se aproxima e lambe seu rosto. O Prota, então, faz carinho no esquilinho, dando um tapa naquilo. O Prota diz que ficou ótimo. Aquele era o Golem 1.0, feito por ele mesmo. Mas logo em seguida, a barriga do elefante desmorona e ele, incrédulo, pensa que já foi destruído. Pensando, ele chega à conclusão que o Golem desabou porque não tinha nada embaixo da barriga para suportar o peso. Então diz que deveria remover um pouco da barriga e fazer ele mais resistente. Depois de 1 hora, vemos o Prota cansado, dizendo que está pronto. O Prota então conta que fez o corpo do golem mais leve e agora pode usar aquele espaço como armazém. E que também adicionou mais 2 patas para que ficasse mais estável. Então diz aquele é o Golem 2.0, estilo besouro. Tirando do inventário alguns blocos de terra, faz uma escada para subir no Golem. Ele então coloca o núcleo no elefante, que começa a brilhar, descendo dali e se afastando. Ele fica em silêncio esperando algo acontecer, mas nada acontece. O Dayon pensa que talvez tenha dado errado, mas os olhos do Golem começam a brilhar muito. Então, o elefante finalmente acorda, e o Prota recebe mais uma conquista, dessa vez chamada de Construtor de Golem Stealth, e a Dungeon o parabeniza por construir um amigo que sempre irá o proteger.
Como recompensa, aquele golem sempre será fiel ao Prota. Olhando para o elefante, o Prota fica impressionado. Ele pensa que talvez devesse dar alguma ordem, então manda o golem sentar qual um cachorro. E o elefante realmente senta, deixando Dion ainda mais impressionado. Subindo no golem, ele pensa que aquilo é incrível. Então manda o elefante ficar de pé novamente. Muito animado, pensa que aquele golem vai ser super útil. Mas então ele pensa em algo e faz uma cara assustadora enquanto deixa o Pokyu confuso. Falando com o golem, diz que precisam ir para um certo lugar. O elefante, que parece o entender, fica confuso. O Prota então diz que eles vão fazer um irmão para o elefante.